Igreja Batista Betel, em Palmas, mensagens de esperança. A graça e a paz, meus irmãos. A gente está falando sobre a Bíblia e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre essa situação da palavra poderosa de Deus e daquilo que Jesus coloca nas nossas vidas. Mateus 28, a partir do verso 16. Mateus 28, 16, assim diz a palavra de Deus. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor, essa é a tua poderosa palavra, e nós nos rendemos a ela, Senhor, com todo o nosso coração, na certeza de que aquilo que foi escrito será vida em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Mateus capítulo 28, esse texto que nós lemos, é aquilo que a gente chama de grande comissão. A ideia da comissão é que você vai fazer uma missão junto com alguém. Então você não está sozinho com seus próprios poderes. Você está com os poderes de alguém trabalhando junto. Então na grande comissão, qual que é o chamado de Jesus para nós? Fazer discípulos, ensinar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que ele dá uma garantia de poder para nós. E a garantia dele é o quê? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba uma coisa: quando eu estou envolvido na missão, eu não vou por base das minhas palavras, do meu poder de persuasão. Eu vou por base do poder de Deus e da graça do Senhor. Significa que eu tenho garantia de sucesso, porque eu estou com a graça de Deus. Mas não significa que todas as pessoas com as quais eu fale do Evangelho receberão do Evangelho abertamente. Muito pelo contrário, pode ser que eu fale do Evangelho o melhor possível. Eu não sei se você reparou que no verso 16 a palavra é assim: então os 11, 11? Não eram 12? Faltou um tal de Judas. Irmãos, Judas teve o melhor pastor do mundo. Porque uma coisa é você se revoltar comigo, perfeitamente natural. E uma coisa é você se revoltar com Jesus como seu pastor. Uma coisa é você se revoltar com o meu ensino, porque vez ou outra eu falo algumas coisas nada a ver. Mas outra coisa é a pessoa se revoltar com o ensino de Cristo. Você está percebendo o que Judas fez? Ele tinha o melhor pastor, o melhor professor, o melhor mestre, o melhor discipulador. E o que foi que ele fez? Não quis. Então nós seremos frustrados em algum momento da pregação do Evangelho, não porque a nossa mensagem é errada, porque o nosso jeito é errado, é porque a pessoa realmente não quer o Evangelho. Mas perceba uma coisa: na nossa caminhada de ensinar o Evangelho, o nosso desafio, irmãos, é ter cuidado com achismos. João capítulo 4, por exemplo, fala sobre uma mulher que era Não era não. Na sua Bíblia fala que a mulher samaritana era prostituta? Você já leu aí prostituta na Bíblia? Falando da mulher samaritana? Não tem. A única coisa que tem lá é Jesus conversando com ela e falando assim: realmente, você está me dando trabalho, porque você está com um monte de marido aí, o marido que você tem agora não é teu, é reflexo de uma relação de divórcio constante, sabe-se lá por quais motivos, mas sugere que ela também tinha uma participação nisso. Não está querendo dizer que ela era prostituta, só que ela tinha uma vida difícil. Mas a gente habituou a chamar a mulher samaritana de prostituta. O texto que trata, por exemplo, a situação de Saulo, que veio se tornar Paulo. Por exemplo, Saulo mudou de nome, não foi? Virou Paulo. Quem disse? Está na Bíblia? Paulo tinha 2 nomes, um grego e um judeu. O nome de Paulo judeu era o quê? Saulo. E o nome grego dele? Paulo. Que nome que ele preferiu? Paulo. É igual ter o meu nome. Aí, quem tem meu Face aí, está escrito lá, Wesley Servo.
né? Alguém já me chamou de servo achando que era meu sobrenome. Não é. É minha intenção. Aí está lá, servo. É a ideia que eu quero fazer da minha vida, ser servo de Deus e seu servo. Outra situação para a gente pensar, em Lucas capítulo 13, do verso 20 ao 21, vem uma parábola do reino dos céus. E fala assim, o reino dos céus é como uma mulher que está preparando uma massa, e aí ela coloca um pouco de fermento no meio da massa, e a massa cresce, e logo tudo fica grande, e o reino dos céus é como isso. Aleluia! O reino de Deus vai crescer, vai como um fermento na massa, e fermento é um trem bom demais que vai crescer a massa. Que coisa boa! Essa palavra ela é positiva ou é negativa? Negativa, irmãos. Em nenhum momento da Bíblia fermento é coisa boa. Se você abrir sua Bíblia, só acompanha para você perceber. Se você abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 9, Paulo está falando assim para o pessoal da Galácia: ué, gente, estava dando tudo certo com vocês, aí de repente vocês perderam ali no meio do caminho. Aí ele fala assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. No sentido de dizer o quê? Bastou uma coisinha pequena que cresceu e deixou vocês corruptos ou corruptíveis. 1 Coríntios capítulo 5, verso 8, Paulo vem dizer também na necessidade de nos apresentarmos a Deus sem fermento. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, sem fermento. Levítico capítulo 2, verso 11, o sacrifício que Deus se agrada de pão e de mel queimado é um pão sem fermento. Então fermento não é coisa boa. A palavra de Jesus em Marcos capítulo 8, verso 15, Jesus ele fala assim, fujam do fermento dos fariseus. Ué, pastor, e eu achei que o reino de Deus ia crescer. E o que é o fermento lá então? O fermento lá é corrupção, irmãos. Significa que o reino de Deus vai crescer de um jeito ou de outro, mas ele vai crescer com coisas que não são do reino de Deus, no meio dele. E você nunca viu por aí, não? Rosa ungida, galãozinho ungido, um monte de trem ungido. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse mês, mais uma operação para prender pastor. Esse ano a Polícia Federal fez outra operação para prender pastor, chamada Deus está vendo. A Polícia Federal, irmãos, é o bom barato. Só eles têm essa criatividade toda. Para prender pastor, Deus está vendo. Significa que o evangelho vai crescendo no meio da corrupção. E é verdade. Mas eu queria só que você entendesse uma coisa. Essa daqui é a palavra de Deus. E o que o Senhor pede para que os apóstolos e para que cada um de nós possamos ensinar é o quê? Verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Significa, sabe o que, querido? Que a nossa preocupação ao ensinarmos o evangelho para alguém, ela não está ligada em fazer pessoas felizes, mas está ligado em ensinar tudo aquilo que Jesus nos ordenou. O verdadeiro discípulo de Jesus, quando ele se vê nesse impasse da palavra que Jesus ordenou e do comportamento da sua vida natural, sabe qual que é a escolha que ele faz? Pela palavra que Jesus ensinou. Eu acredito firmemente que o nosso maior problema no esfriamento espiritual não é porque nós não fazemos o que está na Bíblia, mas é porque nós ainda não aprendemos. Quer ver uma coisa? Eu até aprendi que Jesus é meu Senhor e Salvador, mas eu não sabia que eu tinha que perdoar o meu irmão. Porque uma coisa é ter Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu posso buscar Ele no secreto, no meu quarto, mas à medida que você vai se envolvendo com a palavra de Deus, com a comunhão dos santos, né? Os santos pecadores que aqui estão e a igreja de Deus, à medida que você vai se envolvendo com o ensino da palavra, você e eu que estamos com o nosso coração ofendido, magoado, a Bíblia fala assim para nós, perdoe seu irmão. Aí você vira e fala, então tá bom, vou perdoar meu irmão. E depois você vive uma experiência de perdão, e aí teu irmão falha contigo de novo, aí você fica naquela. Aí você aprende que Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Aí você calcula lá, né? 70 vezes 7. Não é isso que Jesus está querendo dizer. 7 para o judeu é o número da integralidade. É como se Jesus falasse assim, ó, já que vai perdoar, não perdoa e fica assim, ó, eu te perdoo, mas perdoa tudo. É o que Jesus está dizendo. Aí o discípulo de Jesus ouve isso. Aí ele fala assim, peraí, o Espírito de Deus habita no meu coração, a palavra de Deus é o meu guia, e Jesus me mandou perdoar, e eu aprendi isso agora, eu sou discípulo de Jesus,
Então, amém, eu vou perdoar 70 vezes 7. Isso é o discípulo de Jesus. À medida que ele vai aprendendo o que é vontade de Jesus, o que ele vai fazendo? Fazendo a vontade de Jesus. E é isso que às vezes eu acho que falta na minha e na sua vida. A intencionalidade para aprendermos temas da vontade de Jesus. Entendeu? Então, por exemplo, eu não acho que a Betel é uma igreja que não fala do Evangelho. Muito pelo contrário. Eu acho que nós falamos sim do Evangelho. Já estamos há mais de 20 anos falando do Evangelho. Mas às vezes o que é que nos falta? Nos falta, irmãos, não largar esse peixe. Jesus nos chama para sermos pescadores de almas, de homens, pescadores de pessoas que darão fruto. Às vezes a gente sai jogando a semente para todo canto e não fiscaliza qual que germinou um pouquinho. A minha orientação para você é: busque sementes que estão dando fruto, invista nessas pessoas para que elas se tornem discípulos de Jesus e possam aprender da vontade de Deus. 40% quase do nosso país é de evangélicos. Quase 40% do nosso país de evangélicos. Essa semana uma cantora famosa deu uma entrevista naquele programa do Danilo Gentili, de noite. Ela era da igreja, aí ela começou a cantar funk, aí ela saiu da igreja. Depois ela converteu, aí voltou para a igreja. Inclusive uma igreja, né, assim, de uma tradição, vamos assim dizer, renomada no mundo inteiro, que é a Assembleia de Deus. Voltou para a igreja. Aí depois de estar lá na igreja não sei quanto tempo, agora ela voltou para o funk. Mas detalhe, irmãos, a única coisa que ela fez agora foi mudar de denominação. Porque o pastor dela deu uma... Entendeu? Ela, não pastor, isso é muito careta, né? Qual é? Aí ela foi para uma igreja aí que o tio do marido dela abriu. Aí o marido dela é pastor e ela é funkeira. Espelho de fora. Programa do Danilo Gentili. Você é evangélica? Perguntou o Danilo. Sou evangélica. Falou o nome da igreja. Falou tudo. E ela, aí depois ela foi queimando as denominações que ela passou. E as pessoas estão chamando isso de evangelho. Não combina, irmãos. Se você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 13, capítulo 14, você vai ver lá qual que é o desafio de Jesus. Não amar pai, mãe, irmãos, filhos, campos, mulher, deixar tudo, a própria vida, tomar a minha cruz, não pode ser meu discípulo. É o que Jesus fala. Então perceba como que nós estamos maquiando o evangelho, e você sabe por quê? E eu estou encerrando aqui. Porque nós estamos tratando essa bendita palavra de acordo com o nosso próprio querer e de acordo com a nossa própria necessidade. Eu não consigo ler o texto todo como se fosse palavra de Deus para mim. Eu só leio o texto apontando outras pessoas. Eu não consigo ler o texto como exortação de Deus para mim. Eu só leio o texto como exortação de Deus para outras pessoas. E de repente, se a palavra de Deus é para mim, eu não consigo meditar nela como sendo para mim. Olha o que Jesus fala para os fariseus no capítulo 23 de Mateus, verso de 1 a 4. Ele diz assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Perceba que tem momentos que Jesus fala só com discípulo, tem momentos que Jesus fala só com multidão. Mas essa aqui ele juntou o grupo todinho e falou assim, ó: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E Jesus diz mais ainda: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Se não bastasse, no verso 15, Jesus diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem toda a terra e mar para fazerem um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam, ouça isso, irmãos, 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Eu não posso pregar o que eu acho, eu preciso pregar o que está na Bíblia. E o que está na Bíblia não me dá liberdade para viver do jeito que eu quero. O que está na Bíblia me dá cruz. O que está na Bíblia me dá um Jesus que me manda fazer coisas.
O que está na Bíblia me dá um Jesus que não me garante sossego e tranquilidade nessa terra, não. O que está na Bíblia é um Jesus que me manda ter paz com todos. Isso depende muito mais de mim do que da bênção dele. Você percebe isso? Irmãos, existem 10 relatórios no livro de Atos. Eu só vou citar para a gente terminar. Atos 2:41, 2:47, Atos capítulo 4, verso 4, Atos 4:32, 5:14, 6:7, 9:31, 12:24, 16:5 e 19:20. Todos esses relatórios falam sobre crescimento da igreja. Ele começa dizendo um número, 3.000, 5.000, depois ele vai falando multidão, porque não dá mais para contar, e vai. Daqui a pouco, todos esses relatórios falam do crescimento da igreja. Eu estou falando para você, querido, de um povo que não tinha o texto sagrado em suas mãos. O máximo que esse povo tinha era porções da palavra de Deus, pequenos versos, copiados, manuscritos de um lado para o outro. O Antigo Testamento, por exemplo, só existia nas sinagogas. E para que uma sinagoga fosse aberta, precisava de ter pelo menos 10 judeus. E não era todo canto que tinha 10 judeus dispostos a abrir sinagogas. O evangelho foi crescendo num local onde não tinha Bíblia. E a grande pergunta que eu me faço é: como, Senhor? Como? Irmãos, literalmente, todo o mundo antigo da época foi evangelizado. Literalmente, todo mundo antigo da época foi evangelizado. Sem isso aqui, ó. Mas sabe o que esse povo aprendeu? Esse povo aprendeu que bastava uma porção da palavra de Deus em obediência a Cristo Jesus. O resto, Jesus faz. O resto Jesus faz. E o que eles começaram a fazer? Os discípulos ensinavam o que Jesus tinha mandado. E se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, está lá, fala que Jesus tinha mandado. Uma das coisas que Jesus ensinou os discípulos a fazer foi a orar. E quando ele falou sobre oração, ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Nos ensinou a chamar Deus de Pai. E aqui, querido, é a grande questão da palavra de Deus. Todo o convite da palavra de Deus para nós, por mais que sejamos estudiosos, os fariseus eram os PhDs em Bíblia. E Jesus fala que eles estavam atravessando terra e mar para que cada convertido que eles alcançassem fossem 2 vezes mais filho do inferno do que eles. A Bíblia pode ser estudada tão somente como de forma acadêmica, para aumentar o meu intelecto e não mudar o meu coração. A Bíblia pode ser estudada tão somente como um livro importante, para aumentar o meu conhecimento e não transformar a minha vida. Mas quando eu entendo que a palavra de Deus revela Cristo, e que Cristo é a maior expectativa para que eu tenha um relacionamento verdadeiro com Deus, a verdade é a vida, e sem Cristo é impossível ter contato com Deus. Quando eu entendo que isso é um relacionamento, eu tenho a minha vida transformada. E o texto sagrado não precisa estar completo no meu coração, na minha mente, mas cada porçãozinha dele que eu vou aprendendo transforma a minha vida diariamente. É assim que foram feitos os discípulos do mundo antigo. E é esse o convite que o Senhor nos chama também com o texto sagrado. Não tenha medo disso aqui, ó. Não tenha medo disso. A palavra de Deus é a mais importante sobre todas as coisas. Trate com amor e se dedique a ela. O nosso ano de leitura da Bíblia, ele não acabou, ele começou. Ele acabou de começar. Se dedique à leitura da Bíblia nesse próximo ano, como alguém que come o texto sagrado. A Bíblia fala assim: Senhor, é mais gostoso do que o mel. Dá a sensação de que o sujeito pegou e mastigou mesmo, e guardou no coração. Nós podemos viver tudo aquilo que o Senhor nos mandou obedecer, se guardarmos a sua palavra. Mas preste atenção, o caminho da presença como relacionamento com Deus é um caminho de obediência. O Senhor diz assim para nós: façam discípulos. Façam discípulos. Ensine o Evangelho, batize esse povo, ensine a eles a obedecer aquilo que eu mandei para vocês, e vocês fazendo isso, terão a minha presença constante até o fim dos tempos. O problema, irmãos, é que nós queremos a presença de Deus constante, mas às vezes nós não queremos fazer discípulos.
O convite para cada um de nós é que nesse tempo de Natal, de festa, de Jesus que vem, possamos nos voltar para a palavra que se fez carne, habitou entre nós e revelou a Deus e sua vontade ao mundo. A Ele toda a honra, glória, de agora e para sempre. Amém. Porque veremos o tempo em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus, Salvador da humanidade, usando eu e você para a glória dele. Amém, queridos?